Boa noite, irmãos. Motivo de alegria estarmos reunidos ainda, de forma remota. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos dê direção, discernimento para este trabalho que se inicia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo Teu amor fiel e dedicado que dura para sempre, Senhor. Obrigado principalmente pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque, mesmo com as nossas limitações, o Senhor não tem desistido de nós. Pelo contrário, nos ama e nos concede força para prosseguir, ó Pai. E que, acima de toda circunstância, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Abençoe os trabalhos dessa noite, com as músicas que serão entoadas, que possamos estar louvando de todo o nosso coração, Pai. E logo mais a Tua palavra será pregada. Que o Senhor esteja abençoando o Teu servo, Pai, na condução da Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração que eu faço em nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então vamos estar acompanhando a leitura bíblica que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, vários cultos temos ouvido através da palavra do Senhor a respeito dos planos de Deus em nossas vidas frente aos problemas, às dificuldades, às lutas. E temos que confiar, ter fé na palavra do Senhor. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão da fé, porque, embora muito simples a sua aplicação, no seu conceito, muitas pessoas ainda confundem o sentido da fé, Muitas vezes as pessoas têm fé na fé, Então, por exemplo, quando você vai sentar numa cadeira, acredito que a grande maioria não confere, não verifica se os pezinhos estão tudo ok, estão 100%, E simplesmente sentam sem averiguar. Isso seria uma representação de fé, E nesse sentido, irmãos, temos a visão equivocada de que é fé, As pessoas acham que fé é simplesmente expressar um pensamento positivo, eu creio que isso vai dar certo, Olhar para um futuro e tentar fazer acontecer, Eu tenho fé de que isso vai acontecer. E muitas vezes colocamos Deus no meio só para deixar mais bíblica, essa nossa concepção. A fé, ela não está relacionada à mentalização ou pensamento positivo. A fé é crer na boa intenção que Deus tem para conosco, que Deus está no controle. E através de tais situações, circunstâncias que Deus permite, Deus quer nos lapidar. Então, voltando, nos reportando àquilo que lemos agora há pouco, lá em 2 Coríntios, esse tesouro em vaso de barro, ele precisa ser quebrado, esse vaso. Então, diante das circunstâncias, dos problemas que nos assolam, esse vaso ele precisa ser quebrado. E quando estamos com o coração quebrantado diante de Deus, esse tesouro, então, ele resplandece. E o nome do Senhor é glorificado. E para fechar a nossa breve meditação, irmãos, frente a situações ainda de lutas, dificuldades, muitas vezes pedimos para que os irmãos, o pastor, esteja orando para as nossas vidas. E isso deve de fato acontecer, irmãos. Devemos contar com a oração dos irmãos, compartilhar os nossos anseios, as nossas conquistas, Mas o problema é quando ficamos muito dependentes das orações dos outros, Muitas vezes Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer ouvir a sua oração. Então este é o momento de recomeçar, de decisão. Se você porventura está afastado dos caminhos do Senhor, se você está desanimado, abatido, inicia hoje, recomece hoje, uma vida de uma oração sincera,
E Deus, Ele ouve, Ele vê o profundo do nosso coração. Então, neste momento, tenha fé de que Deus está no controle e Ele tem um plano na sua vida. E, irmãos, não adianta, os problemas findam um problema, uma dificuldade, inicia-se outra, né? E o mais importante é que, diante de toda circunstância, possamos aprender o que Deus quer para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Às vezes não entendemos, muitas vezes, a demora do agir de Deus, ficamos muito perplexos em relação às circunstâncias. Mas Deus tem sempre esse objetivo, nos moldar, nos aprimorar, porque Deus nos ama, Ele não deseja o mal para as nossas vidas. E assim sempre será, né? Até que sejamos com o Senhor face a face lá no céu. Seguro em tuas mãos levar.
muito bom, irmãos, ouvir esses louvores, essas letras tão maravilhosas, edificantes, né? Que aquecem os nossos corações. E nesse sentido, irmãos, peço que os irmãos continuem participando do chat aí no YouTube, durante os cultos, ou no grupo do WhatsApp da igreja. Continue compartilhando os pedidos de oração, os agradecimentos. Tá? Como falamos anteriormente, é muito importante que possamos estar sempre intercedendo, né, pela vida dos irmãos. E agora eu vou chamar nosso irmão Beto, que esteja orando, intercedendo, e vamos então acompanhar em oração, irmãos. Vamos orar então, irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais este culto que temos aqui de oração, para podermos, ó Pai, colocarmos diante de Ti os pedidos, todos eles que foram levantados, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo momentos difíceis, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a cada necessidade, a cada pedido levantado aqui, ó Pai, seja no chat, seja no WhatsApp da igreja, Senhor. Te agradecemos por todas essas pessoas que tiveram a coragem de colocar e expor os seus pedidos, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um que conseguiu, ó Pai, compartilhar, ó Pai, esses momentos conosco. Que o Senhor esteja abençoando especialmente a cada coração, ó Pai, que necessita da Tua resposta, que necessita do Teu agir, ó Pai. Também te agradecemos, ó Pai, por todos os agradecimentos, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, e temos tido o privilégio, ó Pai, de estarmos reunidos aqui como igreja, ó Pai, podendo colocar os nossos pedidos, podendo colocar as nossas preocupações, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, que muitas vezes têm sofrido, Senhor, alguns sofridos sem conhecer a Tua verdade. Que esses corações, ó Deus, possam ser alcançados, ó Pai. Usa esses irmãos, ó Pai, que estão fazendo os pedidos de oração, que o Senhor também use-os como instrumento, ó Pai, na vida dessas pessoas. Que a Tua palavra possa ser pregada, a sua paz possa chegar ao coração de quem precisa, a cura, Senhor, possa chegar àqueles que necessitam, o emprego, a questão financeira, esteja resolvendo. Sabemos que o Senhor é o Senhor de todo mundo, o Criador do universo. O Senhor pode tudo em seu poder, mas o Senhor vai fazer aquilo, ó Pai, que é melhor em nossas vidas. E nisso confiamos, Senhor. É o que te pedimos nesta noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Antes do início eras
gostoso orar crendo que Deus, o Senhor, Ele atende a nossa oração. E esse é o momento de nós juntos, como igreja do Senhor Jesus, temos o nosso tempo de ofertório, aquele tempo, esse tempo, em que nós temos a oportunidade de dedicar não somente os nossos recursos, mas tudo aquilo que temos e reconhecer que tudo que temos e somos pertencem ao Senhor. Eu quero trazer uma palavra de gratidão, né? Você que já entregou o seu dízimo, você que já entregou a sua oferta, que Deus continue a abençoar e trazer essa convicção de que você faz parte do mover de Deus nesta igreja, na Igreja Batista Prudentina, e Deus continuará a usar a sua vida para que o Evangelho seja anunciado e que a gente possa continuar a sustentar a obra de Deus para a glória do Senhor. E com esse gesto você está reconhecendo a fidelidade do Senhor na tua vida. Vocês concordam que a gente tem um tempo, sim, de oração, de gratidão por isso, mas que nós também venhamos a orar por aqueles que estão passando por necessidades? Vamos orar? Deus amado, o Senhor é o Deus que conhece, Deus, o clamor do teu povo, Pai. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, orar junto com esses irmãos que estão passando por lutas na área financeira, que o Senhor se manifeste de uma forma muito especial. Abra a porta de emprego, abra a porta, Deus, daquele recurso que precisa vir e que somente o Senhor pode abrir essas portas, Deus. É nisso que nós cremos, Deus. Traga essa convicção sobre as respostas que os irmãos têm colocado diante do Senhor, para que a tua vontade seja feita na vida deles e eles percebam isso de uma forma muito especial. Deus, eu agradeço por aqueles irmãos que já têm entregue seus dízimos e suas ofertas, que o Senhor continue a abençoá-los, Deus, e eles percebam, Deus, que eles são instrumentos teus, usados pelo Senhor para que a tua obra seja feita, Deus. É em nome de Jesus que, como igreja, nós oramos. Amém, Senhor. Muito bom podermos participar, de um culto como esse. Eu quero, desde já, em nome da minha família, agradecer todo o carinho, todo o cuidado que os irmãos dispensaram a nós, no caso, na ocasião, falecimento do pai da Mari, seu Manuel, um servo do Senhor. Fica aqui a nossa palavra de gratidão por tudo aquilo que os irmãos, tantas mensagens, ligações, presença de alguns irmãos, nos sentimos cuidados diante de Deus e na presença dos irmãos o apoio que nós recebemos, O Evangelho de Lucas, nós vamos estar estudando um pouquinho hoje, vai começar a narrar
uma história de cuidado de Deus na vida dos seus discípulos. E lá no capítulo 10, a palavra de Deus já começa a mostrar o momento em que Jesus envia os 70 ali para uma missão, e eles ali são usados por Deus, especialmente pelo Senhor. E a palavra de Deus começa a mostrar que Deus agiu de uma forma muito sobrenatural, e eles se alegraram com isso. Logo depois, a palavra de Deus começa a trazer ali para os seguidores do Senhor Jesus a parábola do samaritano. E essa parábola é uma quebra de paradigma para com a vida daqueles seguidores. A história mostra ali onde havia um sacerdote, um levita e um samaritano, e eles começam a fazer uma comparação. Jesus começa a fazer uma comparação, mostrando que aquele samaritano que havia parado e ajudado ao próximo era um exemplo a ser seguido, e isso mexeu demais ali com aqueles seguidores, porque afinal de contas os samaritanos não se davam muito com os judeus. E lá no capítulo 10, a partir do versículo 41, a palavra de Deus começa a mostrar ali a história de Marta e Maria, a respeito da melhor escolha. A palavra de Deus lá no versículo 41 vai dizer: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. O que o Senhor estava ensinando para os seus seguidores ali é que, apesar de tantos afazeres nos dias em que viveram na rotina das pessoas, sempre precisaria ter um tempo focado para aquilo que vem da parte de Deus. E ali, quando as irmãs começam a ter dúvidas disso, o Senhor Jesus vem com um ensinamento dizendo: olha, Marta, você está correndo demais, está preocupada demais, a sua irmã escolheu a boa parte, ela parou, ouviu um pouquinho daquilo que Deus estava ensinando, dos ensinamentos do Senhor Jesus, e ele começa a narrar para os seus discípulos qual deveria ser o foco, o objetivo, aquilo que nós tínhamos que eles tinham realmente que investir esforço em suas vidas. E lá no capítulo 11, versículo 9, a palavra de Deus diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai dentre vocês, se o filho pedir peixe, em lugar disso dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O capítulo 11, o Senhor Jesus começa a ensiná-los a respeito do valor da oração, a importância da oração. E esse texto ele começa a mostrar justamente isso, que quando nós nos apresentamos diante de Deus, o Senhor é aquele que vai ouvir o nosso clamor e atender aquilo que colocamos diante de Deus. E a partir deste momento em que ele ensina a respeito da oração, ele começa, ali no capítulo 11, a partir do versículo 14, a enfrentar algumas resistências da parte dos fariseus. E ali começa a narrar um episódio em que ele expulsa um demônio e ele é acusado de ser o maioral dos demônios. E ele começa a rebater, a resistir duramente àquela vida que os fariseus viviam, uma vida de hipocrisia. Aqueles homens que falavam algumas coisas, ele falava uma coisa e vivia outra. E ali começa a ser confrontado. E de repente nós chegamos no capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 12. E Jesus começa, justamente por causa daquela resistência dos fariseus, a alertá-los: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele estava usando uma terminologia a respeito de um fermento, que eles faziam pão naquela época e sabia que mesmo um pouquinho desse fermento poderia levedar uma grande massa. E ele está dizendo: olha, cuidado com os ensinamentos mentirosos desses fariseus, porque pode influenciar a sua vida e o seu jeito de viver. E aí logo depois disso, Jesus começa a ensiná-los a respeito de que eles deveriam fazer investimentos eternos. Lucas 12, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. E ele começa ali a ensinar a respeito de uma parábola do rico insensato que havia colhido muita coisa e ele achou que já tinha ali
o suficiente para viver o resto da vida, e o Senhor Jesus começa a dizer: olha, aquele homem, ele é louco, ainda nesta noite pedirão a sua alma. Versículo 21 diz: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Ele começa a mostrar que aquele homem que estava achando que a sua colheita era suficiente para viver os seus dias, os seus longos dias, a qual ele havia planejado, era suficiente. E o Senhor começa a ensinar aqueles seguidores a dizer: olha, não é assim. A nossa vida precisa ter algo de diferente, que é a dependência de Deus, o cuidado de Deus. E nos versículos 22 em diante, os ensinamentos de Jesus não é mais para a multidão, mas agora acaba se tornando um ensinamento para os seus discípulos. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão não chega perto e nenhuma traça destrói. Depois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É muito interessante ao ler esse texto e acompanhar toda essa narrativa, desde o capítulo 10 ali que nós abordamos, porque mostra o Senhor Jesus ensinando as multidões. Mas a partir do versículo 22 do capítulo 12, ele começa a dar atenção aos seus discípulos, um ensinamento que era para aqueles que estavam mais perto. Ele havia já abatido ou enfrentado o pecado da avareza, do egoísmo daquelas pessoas que estavam por ali. E de repente ele começa a destacar a necessidade de confiança em Deus e ao mesmo tempo o despreendimento das coisas materiais, das coisas passageiras. E todos os ensinamentos anteriores eram focados na multidão. E a partir de agora, ele começa a ter um RD, um relacionamento discipulador, tete a tete com os seus discípulos, porque ele queria trazer ensinamentos profundos para a vida deles, ensinamentos que serviriam para depois. O versículo 22 vai dizer: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Essa é uma palavra focada para os discípulos do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele não está querendo dizer que eles não deveriam parar de trabalhar e que o sustento simplesmente cairia do céu. Mas ele estava dizendo: olha, você precisa fazer aquilo que você pode fazer, mas quem é que vai sustentar você é o Senhor. Você não adianta se preocupar demais com essas coisas que vão roubar a paz do seu coração e encher o seu coração com toda ansiedade. E logo em seguida ele começa a trazer alguns exemplos para os seus discípulos a respeito do cuidado de Deus, daquilo que o Senhor faz.
E lá no versículo 24, a palavra de Deus vai dizer: observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Lucas, ele é o único escritor dos evangelhos sinóticos que destaca a ave como um corvo. E uma coisa que chama a atenção é que naquela época o corvo ele era considerado uma ave impura. E mesmo assim o Senhor a sustentava. E o ensinamento que vem é que Deus cuida até mesmo daquela ave impura, quanto mais de nós, daqueles que cremos, daqueles que estamos perto. Deus cuidará de cada um de nós. Deus cuidará de você, creia. Vocês têm muito mais valor do que as aves. E o versículo 25 vai dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Todo ser humano gostaria de ter em suas mãos a possibilidade ou a capacidade de prolongar os seus dias de vida, mas nós sabemos que a nossa limitação humana não nos permite isso. E o Senhor Jesus começa a ensinar aos seus discípulos: olha, algo tão simples que seria aumentar um pouco os seus dias de vida, você não vai conseguir. Por que se preocupar, ficar ansiosos com essas outras coisas? Ele está falando a respeito do sustento. Deus, o Senhor, Ele cuida do nosso crescimento, cuidará das nossas necessidades. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesse texto narrado por Lucas. E depois Jesus, de uma forma muito simples, mas muito profunda, começa a ensinar de uma forma muito didática, a dar exemplos a respeito de flores do campo. A palavra de Deus vai dizer no versículo 27, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Você que acompanha essa mensagem e tem o coração grato pelo sustento de Deus, o Senhor ele quer dizer que Ele continuará a trazer a provisão necessária para a sua vida. Ele vai continuar cuidando de você. Agora, você que tem acompanhado essa mensagem e está passando por luta na área do teu sustento, talvez você até perdeu o teu emprego, talvez você teve aí uma queda na sua arrecadação e as contas estão chegando. O Senhor ele vai nos ensinar a como nós devemos agir em cada situação da nossa vida, para que a gente possa fazer aquilo que precisamos fazer e o Senhor ele vem com bênção. O Senhor ele vai sustentar. Eu me lembro de uma história que aconteceu quando eu fui lá em 1999 para o seminário em Curitiba. Eu havia planejado a minha vida financeira de um jeito que durante 2 anos e meio eu já teria ali os meus estudos teológicos todos pagos. Eu iria morar no alojamento do seminário e Deus, Ele é aquele que nos surpreende de várias maneiras, né? Eu havia feito uma poupança e eu estava prestes a ir ali para aquela cidade para ingressar nos meus estudos teológicos. E 20 dias antes de eu sair de Presidente Prudente, eu acabei batendo o carro do meu pai. Bati o carro do meu pai no carro do meu gerente de banco. E de repente eu estou numa situação em que eu tinha que pagar o carro do gerente e eu tinha que pagar o carro do meu pai porque ele não tinha seguro. E aquele planejamento humano que eu havia feito foi tudo por água abaixo. Aquela reserva, aqueles recursos que eu havia poupado para que eu pudesse viver cerca de 2 anos e pouco ali, foi todo jogado fora. E hoje eu entendo que o Senhor estava dizendo, olha, o teu jeito não vai funcionar nesses dias que você tem aqui. O que eu quero ensinar é que você precisa aprender a depender de Deus. E houve uma situação em que eu fiquei quase 1 ano até começar a trabalhar na TV Bandeirantes ali naquele lugar. E eu me lembro que nós morávamos num internato e chegou um momento ali que nós estávamos fazendo a última refeição que nós tínhamos. Eu me lembro que meu pai tinha comprado um fogão de 2 bocas e me dado um botijão de gás, e era nesse fogãozinho de 2 bocas que eu e mais 4 amigos nós cozinhávamos ali. E eu me lembro que a gente colocou o último arroz no fogo e a gente fez uma oração, Deus, a gente precisa de um socorro do Senhor, porque nós não tínhamos mais dinheiro ali naquela situação, mas nós estávamos ali com um único alimento.
E eu me lembro como se fosse hoje, de que nós fizemos aquela oração agradecendo pelo alimento que tínhamos. E nós partilhamos daquela refeição e depois nós fomos dormir. E no outro dia chega um amigo meu, Carlão aqui de Presidente Prudente. Ele chega lá no seminário no dia seguinte, que havia saído aqui de Presidente Prudente e ido para lá. E ele leva 2 cestas básicas imensas, que tinha sido enviada por alguns irmãos daqui. E aquilo, quando chega na nossa presença, o nosso coração se alegra, porque nós havíamos orado um dia antes que nós não tínhamos a refeição para o dia seguinte. E de repente chega aquilo ali. Carlão foi um mensageiro de Deus, um portador da resposta da nossa oração. E aquela cesta que ele levou para nós que morávamos no alojamento foi alimento para quase 5 meses. Meus irmãos, aquele dia nós sentimos o cuidado tão grande da parte de Deus na nossa vida, uma convicção tão grande de que nós estávamos ali e nós sabíamos que Deus continuaria a cumprir aquilo que prometeu no sustento da nossa vida. E aquilo fez com que não só a minha vida, mas a vida do Belém, a vida do Moreno, a vida do Colômbia, todos nós que morávamos ali dentro daquele alojamento, pudesse sentir o cuidado e a provisão do Senhor dentro da nossa vida. E isso traz marcas profundas dentro do nosso coração, a convicção de que Deus, Ele continuará a nos sustentar. E é essa convicção que o Senhor Jesus queria ensinar para os seus discípulos que ali estavam. E talvez você que tenha acompanhado a mensagem nessa noite, é essa mesma convicção que Deus deseja que você sinta dentro da sua vida, de que Ele vai sustentar você nas necessidades que você tem. Porque Ele é aquele Deus, o Senhor, que conhece as nossas necessidades, conhece às vezes o medo do nosso coração, a tristeza e talvez até mesmo a revolta que começa a tomar conta da nossa vida quando nós passamos por momentos como esse. A palavra de Deus no versículo 31 vai dizer: busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus começa a parar com as comparações que ele havia feito com as aves, com as plantas ali, e ele começa a ensinar a importância de que nós foquemos nossos esforços na busca do reino de Deus. Leon Morris ele vai dizer que quando os homens verdadeiramente honram a Deus, Deus honra a sua fé. Seus servos talvez não se tornarão ricos conforme o mundo entende as riquezas, mas não sofrerão falta. É isso que a palavra de Deus está ensinando, que o Senhor ele tem olhado pelos seus. Você que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, Deus tem olhado para com você. Ele é aquele que vai socorrê-lo. Deus vai usar pessoas talvez de dentro da tua casa, na tua família. Deus vai usar talvez pessoas que você não conheça. Mas de alguma forma Deus há de prover o sustento da tua casa. E Jesus começa a encerrar aqueles versículos e ele começa a dizer o seguinte: olha, não faça, não seja como aquele rico insensato que estava confiando apenas nas suas posses, porque isso não vai funcionar. Esta noite pode ser pedido a tua alma. Ele estava ensinando: olha, muito mais do que você confiar nas suas próprias forças, cuidado, faça como aquele samaritano, cuide das pessoas. Se você tem condições, comece a investir na vida de pessoas. E Deus começa a transformar a nossa vida do jeito que Deus quer. E Ele começa a ensinar: olha, não deixe que o seu coração se torne ansioso demais com relação ao sustento. Mas Ele começa a ensinar: seja fiel a Deus e creia, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Escolha a melhor parte, como Maria fez. Invista no reino de Deus. Versículo 32, a palavra de Deus vai dizer: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A caminhada do Senhor Jesus, o objetivo dele era ensinar os seus discípulos na dependência do Senhor e a crer que o melhor investimento que qualquer pessoa deve fazer é investimento naquilo que vai permanecer para sempre.
Às vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida buscando investimentos naquelas coisas que são passageiras e vai chegar um dia que nenhum de nós vamos levar isso embora. Mas a palavra de Deus começa a dizer, olha, invista naquilo que é eterno, que o teu coração esteja focado naquilo que é do reino, investimentos que vão durar para a eternidade, investimento em vidas, investimento que vai trazer glória ao nome de Deus. E de repente o Senhor começa a nos ensinar que nós não só vamos depender dele, mas nós seremos usados pelo Senhor para que a nossa vida alcance pessoas e ajude pessoas nos momentos de dificuldades. Teve algum tempo atrás que eu comecei a pensar a respeito disso. Lá em Curitiba tem um cemitério muito bonito que é o cemitério vertical. Ele é um prédio com cemitérios assim. E um dia eu tinha ido fazer um sepultamento ali naquele lugar e eu comecei a andar por aquele cemitério. E eu comecei a olhar as lápides, onde estava escrito ali alguma coisa a respeito daquelas pessoas que haviam falecido. E eu andava ali, enquanto eu andava eu orava, e eu ali naquela minha caminhada de oração, eu comecei a ver o que as pessoas escreviam, as memórias que ficavam daqueles que partiram. E eu comecei a pensar assim, se eu morresse hoje, o que as pessoas que estariam no meu sepultamento estavam falando a respeito da minha vida? Você já parou para pensar nisso? Se você fechasse teus olhos hoje e o Senhor te levasse, quais seriam os assuntos que as pessoas que estão ali ao teu redor ou ao redor do teu corpo estariam falando a respeito de você? E naquele dia Deus me levou a fazer uma escolha que eu trago isso no meu coração para o resto da minha vida. Que o que eu quero que seja dito é que o Renato, eu havia amado pessoas e dedicado a minha vida para que a vontade de Deus fosse cumprida. O que eu queria, o que eu desejo, o que eu tenho orado e apresentado diante de Deus é que esse reconhecimento venha, mas que eu possa também ter a oportunidade de colher os frutos daquilo a qual o Senhor tem me ensinado a investir o meu tempo, o tempo da minha vida. Se você partisse hoje, o que as pessoas estariam falando a respeito de você? Eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou mudar essa pergunta. O que você deseja que as pessoas falem a respeito de você? Qual é o legado que a sua vida vai deixar para o reino de Deus e para o alcance de pessoas? Uma das coisas que Deus tem feito, Ele tem cuidado de você. E Ele deseja que você aprenda a confiar todos os dias que esse Senhor, Ele vai lutar em seu favor. E nunca permita que a sua vida deixe de construir marcas eternas na vida de pessoas, para que cada vez mais a sua vida o leve a ser parecido com o Senhor Jesus, para que possa viver a sua vida sabendo e tendo a convicção de que o viver para Cristo vale a pena. Construa marcas eternas, permita que o Senhor Jesus use a sua vida para a glória do nome de Deus. Creia, Deus tem cuidado de você. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração? O que o Senhor quer ensiná-lo nesta noite ao participar deste culto, ao acompanhar essa mensagem? Uma convicção que Deus deseja que você saia daqui é com a certeza de que Deus tem cuidado de você. Talvez o que o Senhor está dizendo é que você precisa começar a investir em coisas eternas, fazer investimento eterno diante de Deus. E você pode estar acompanhando essa mensagem dizendo, mas como que eu faço isso? Investindo na vida de pessoas, cuidando de pessoas como aquele samaritano fez, que teve um olhar diferenciado daqueles demais, porque o olhar daquele samaritano era um olhar que Deus desejava que eu e você nós tivéssemos. E de repente as nossas escolhas e as nossas decisões estão glorificando o nome de Deus em investimentos eternos, que construirão na vida de pessoas marcas do próprio Espírito Santo de Deus. E para isso talvez a nossa agenda precisa ser mexida. Talvez você já teve um encontro com o Senhor Jesus, mas a sua agenda não permite que o reino de Deus seja glorificado através do que o Senhor deseja fazer através de você. De repente você se torna um instrumento poderoso de Deus para alcançar pessoas. Agora talvez o toque do Espírito Santo de Deus para você que acompanha essa mensagem é que a ansiedade tem tomado conta do seu coração.
Talvez você é uma dessas pessoas que teve os seus recursos abalados por causa da pandemia. Talvez você perdeu o emprego, ou talvez você é autônomo e tem passado por lutas. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que aprender a confiar que Deus ele é nosso provedor. Nós temos que buscar sim no Senhor aquilo que nós podemos fazer, mas crer que o Senhor ele vai levantar pessoas e estratégias que vão nos abençoar nas decisões que precisamos tomar. Deus vai usar pessoas dentro da nossa casa, Deus vai usar a igreja dele, Deus vai usar cada um de nós como resposta da oração de muitas pessoas que estão precisando. E elas vão estar vendo a provisão do próprio Senhor. Mas a palavra para você é: não seja ansioso, não permita que a ansiedade tome conta do teu coração, o Senhor há de prover. Quando nós estamos passando por lutas nessa área, da mesma forma como eu enfrentei junto dos meus amigos naquele tempo de seminário, nós aprendemos uma grande lição e a marca de que o Deus ele é provedor e Ele há de prover aquilo que precisamos. Agora, talvez o toque do Espírito Santo de Deus é que você precisa aprender de forma prática na sua vida a buscar o reino de Deus, a se importar com as coisas do reino, permitir que você, vivendo neste mundo, se torne um agente do céu, vivendo na terra para a glória de Deus. E aí a sua vida ela começa a fazer sentido, porque a sua história começa a glorificar o nome de Deus. Será que o toque do Espírito Santo de Deus é que você precisa aprender de forma prática a colocar o reino e a vontade de Deus como prioridade na sua vida? É esse o toque do Espírito Santo de Deus? Eu queria que nós pudéssemos orar nessa hora. E eu queria que você que tem a oportunidade de fechar os teus olhos, você faça isso e você pudesse refletir neste momento sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. E eu queria desafiar você a orar durante esse tempo e colocar diante de Deus, para que esse toque, aquilo que o Senhor tem falado com você nessa noite, possa frutificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você concorda que a gente possa fazer essa oração? Vamos juntos orar. Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Deus, da Tua vontade revelada a nós, Pai. Que nada além daquilo que o Senhor deseja, ó Deus, venha fazer morada dentro do nosso coração, ó Pai. O Senhor tem falado aos corações dos seus filhos que aqui estão, Pai. Faça com que essa palavra frutifique, Deus, e ela se torne, Deus, uma palavra de desafio, sim, mas de ações práticas para que glorifique o Teu reino, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado e tantos irmãos aqui têm reconhecido, Deus, a marca do cuidado do Senhor. Tantos irmãos aqui estão sendo desafiados, ó Deus, a crer que o Senhor é provedor. E faça, Deus, com que o nosso coração, o coração de cada um de nós aqui, coloque os Teus planos e o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida, para que a Tua vontade se manifeste de uma forma especial na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por
Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que o Senhor tem nos trazido. Que essa palavra faça a diferença em nossas vidas. Possamos colocar em prática, né? Lembrando que o culto ele se estende durante a semana, né? O culto ao Senhor é a extensão do nosso dia a dia. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas. E vamos todos juntos orar. Pai eterno e todo-poderoso, obrigado por este culto maravilhoso, pela palavra que foi explanada. Que possamos entender os teus propósitos sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E crer que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Não simplesmente acharmos aquilo que nos convém, como compartilhamos anteriormente, fé na fé, mas fé em Ti, ó Pai. O Senhor tem o controle e sabe de todas as coisas, ó Pai. E assim, nosso coração seja confortado pela Tua palavra, porque o Senhor nos sustenta, ó Pai. Abençoe os pedidos que foram mencionados, compartilhados, que você esteja continuando dando força para aqueles irmãos que estão em luto. Sabemos que essa dor é tão difícil de suportar, mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos conforta, ó Pai. Seja com aqueles que estão enfermos fisicamente, você esteja restaurando a saúde, ó Pai. E ainda nesse sentido, aqueles irmãos de mais idade, também você esteja confortando, ó Deus, revigorando as forças, ó Pai. E agora, ó Pai, em especial, aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé, que você esteja restaurando o vigor dessas pessoas, desses irmãos, e que em breve juntos estejamos aqui louvando ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelo Teu amor fiel e dedicado que dura para sempre, ó Pai. Abençoe os irmãos envolvidos diretamente e indiretamente neste culto, ó Pai. Essa é uma oração que eu faço em nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.